paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes. Aqui quem vos fala é o diácono Rafael, dirigente de nossa igreja Brasil para Cristo, aqui na cidade de Serra Bonita, Minas Gerais. É com muita alegria de poder estar aqui juntamente com cada irmão para podermos falar mais um pouco da palavra do Senhor. Quero agradecer a essa oportunidade, primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, e também ao coordenador deste projeto, desse grande projeto, o nosso pastor Gideon Júnior e a nossa pastora presidente Luíde Ramos. Hoje, meus amados, nós iremos continuar o nosso estudo no capítulo 34 de Êxodo. Mas para relembrar, meus amados, no capítulo anterior, Moisés pede ao Senhor que lhe mostre a sua glória. Mas o Senhor diz que ele não poderia ver a sua face, porque homem nenhum viveria após ver a sua face. Mas que passarias de costas, e ele proclamaria diante dele e pronunciaria o seu nome e toda a tua bondade. Neste capítulo, meus amados, são dadas as orientações com relação às segundas tábuas da lei. A partir do versículo 10, Deus faz uma aliança com seu povo e admoesta contra a infidelidade. E logo após, os versículos 29 em diante até o final, nós vemos o resplandecer do rosto de Moisés. Nos versículos 18 ao 28, fala das 3 festas anuais, mas nós não iremos comentar sobre as festas porque já estudamos em estudos anteriores. No versículo 1, Moisés recebe de Deus a ordem de lavrar 2 novas tábuas de pedra, a fim de que o Senhor nelas escrevesse as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Moisés subira novamente ao Monte Sinai para um encontro particular com Deus. Após o devido preparo pela manhã de madrugada, Moisés sobe ao monte, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor pediu para que ele não subisse com ninguém, nem mesmo qualquer animal poderia estar ali nas proximidades. Moisés segue as instruções do Senhor e lavra as 2 pedras. Mas aqui eu quero deixar uma pergunta também para os irmãos. Não poderia Deus usar as pedras lavradas por ele mesmo? Por que ele pediu a Moisés? E assim nós vemos, meus amados, Deus é o autor intelectual dos 10 mandamentos, mas o manuseio das pedras seria de Moisés. Do mesmo modo, meus amados, assim Deus usou o homem para escrever os livros da Sagrada Escritura, mas ele sendo o autor das mensagens. No versículo 5, Moisés contemplou o Senhor vindo em uma nuvem e proclamando o nome do Senhor, assim como ele falara no capítulo anterior. Nos versículos 6 e 7, vemos o Senhor nos mostrar o seu caráter, a sua natureza e a sua maneira de se relacionar com suas criaturas. Note, meus amados, que Deus não deu a Moisés uma visão do seu poder e majestade, mas do seu amor. A glória de Deus é revelada em misericórdia, graça, compaixão, fidelidade, perdão e justiça. O amor e a misericórdia de Deus são verdadeiramente maravilhosas e nós beneficiamos dessa maravilha. Moisés reagiu com palavras de louvor e adoração, e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e intercedeu em favor ao povo de Israel. A resposta de Deus vem em forma de aliança, como vemos a partir do versículo 10. Toda promessa do Senhor é assinada com um zelo de Deus que não precisa ter terceiros para cumpri-las. O Senhor diz: farei maravilhas. E essas maravilhas, meus amados,
inclui a travessia do Rio Jordão a pés enxutos, assim como o povo atravessou o Mar Vermelho. A destruição de Jericó e a morte dos seus inimigos por chuva de pedras. Maravilha, não é, meus irmãos? Grandes coisas o Senhor tem feito pelo seu povo. E logo mais, a partir do versículo 14, o Senhor traz uma advertência, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso e é um Deus zeloso, para que não faças alianças com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem aos seus deuses ou sacrificarem a seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. Israel, meus amados, não deveria fazer qualquer tipo de tratado de paz com nenhum dos povos de Canaã para deixar algum deles viver no país. Isso seria como uma cilada. Imagine, meus amados, o povo do Senhor entrar numa terra onde a cultura é forte, com cidades, agricultura e uma religião bem organizada. Seria fácil para a descendência de escravos, depois de longos anos no deserto, simplesmente abraçar a organização de Canaã. A todo custo, deveriam evitar a cilada de aceitar o paganismo à sua cultura. Deus disse aos israelitas que não se unissem em rituais religiosos com o povo pecador à sua volta, porque os ritos de Canaã incultavam as piores imoralidades sexuais, mas que dessem absoluta lealdade e exclusiva devoção ao Senhor. Aqui nós vemos, meus amados, que o Senhor Deus se revelou como um amantíssimo esposo de sua nação escolhida, como vemos em Oséias, capítulo 2, versículo 16. Adoração a outros deuses não se pode ser simplesmente misturado com a adoração ao nosso Senhor. Como Jesus destacou em Lucas 16:13, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon, ou em outras traduções, as riquezas. Quando há uma íntima relação entre o Senhor, não há espaço para alianças corruptíveis no coração daquele que compreende que o nome do Senhor é zeloso. O ministério de Cristo nos deixou o supremo exemplo de fidelidade para com a aliança divina. Mesmo recebendo pecadores e comendo com eles, como vemos em Lucas 15:2, Jesus deixou bem claro o cumprimento de sua missão de resgate e o limite de ir ao pecador a fim de salvá-lo do pecado. Como vemos nas parábolas em Lucas 15. Não fazer aliança com os moradores da terra em nossos dias significa atender à advertência escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Moisés estava sempre a contemplar ao Senhor e as suas obras, sempre a buscar mais de sua presença, sempre perseverando e avançando em conhecimento de Deus, de sua vontade. E foi esta contemplação, a busca incansável, que todos viram que a pele dele resplandecia. Deus fez brilhar a sua mente e na sua face de todos aqueles que verdadeiramente o invocam e confiam em suas promessas. Como foi assim com Moisés. Assim como vemos em Mateus 17:2, foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Como vemos também em Atos capítulo 6, no versículo 15, foi assim também com Estevão. E para estar terminando, meus amados, assim como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu quero trazer uma reflexão sobre este último versículo. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Assim como Moisés, meus amados, enquanto caminhamos, o mundo ao nosso redor espera ver em nós a transformação que só o Espírito faz na vida de um pecador arrependido. Observando um espelho, relembramos alguns cuidados necessários e essenciais para que sejamos usados pelo Senhor e reflitamos a sua glória. Para refletir como um espelho a glória de Cristo, é preciso ter um rosto descoberto. Assim, como um espelho deve estar descoberto para refletir a imagem de determinado objeto, nós também necessitamos que nada se interponha entre nós e o nosso Deus. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado por ocasião da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Este gesto sem par possibilitou que a glória do Senhor rebrilhasse em nossa vida. O acesso que temos à sua presença foi garantida pela morte e ressurreição de nosso amado Mestre. Então, meus amados, vamos desfrutar, portanto, desta comunhão. Para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso estar limpo. Muitas vezes, a imagem refletida no espelho não é nítida e não tem brilho. Pequenas manchas internas ou até mesmo poeira dificultam a nossa visão. E assim também os nossos pecados encobrem o rosto do nosso Senhor e as nossas iniquidades nos separam do Senhor, assim como diz em Isaías 59, no versículo 2. Se desejarmos refletir a sua glória com todo o brilho e perfeição, busquemos diariamente a purificação em nossas vidas, confessando os nossos pecados com certeza de que Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda e qualquer injustiça. Aleluia. Para refletir como um espelho a glória de Cristo, é preciso estar bem direcionado. Mesmo, meus amados, descoberto e limpo, o espelho só é capaz de refletir o objeto para o qual está direcionado. O cristão que não está em sintonia com o Senhor corre o risco de refletir outras imagens. Ao direcionar o nosso olhar para o autor e consumador de nossa fé, passamos a refletir cada vez mais a sua glória, através de nossas vidas. E assim, de glória em glória, somos transformados e a sua luz se revela em nossa vida. Quanto mais ela rebrilha, mais Cristo será visto em nós.
Então, meus amados, para concluir, como o espelho de Cristo, nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, como está descrito em Salmo 139, nos versos 23 e 24. Nós devemos obedecer ao plano de Deus para a nossa vida, como está descrito também em Salmo 40, no verso 8. E também nós devemos confiar no poder de Deus e não em nossas forças, como está descrito em Filipenses 4, no versículo 13. E aqui, meus amados, eu quero trazer uma pergunta aos irmãos para que nós possamos refletir. Que imagem as pessoas têm visto refletidas em nossa vida? Então, assim como Moisés, precisamos ir de encontro ao nosso Senhor. Nas primeiras horas de cada dia, levantando as nossas mãos, as tábuas de carne de nosso coração, exaltando o nome do Senhor e em atitude de adoração, com toda adoração e súplica, aleluias, orando em todo tempo no Espírito, e para que isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E assim, meus amados, eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus.